Deixa eu falar da CrossFox Elétrica, porque eu apresentei como uma produtora de fios e cabos elétricos, mas na verdade vocês produzem, vocês fabricam esses fios e cabos elétricos e fazem a distribuição. E quando eu falo de distribuição num país como o Brasil, e com todos os convidados que passam por essa cadeira, dos mais variados setores, eu sempre questiono distribuição, porque uma coisa é você distribuir num bairro de São Paulo ou numa zona de São Paulo, outra coisa é você distribuir num país como o Brasil. É o mais difícil no seu trabalho? É um dos mais difíceis, sim, porque a logística aqui no Brasil ela é bem complexa, né? As estradas nossas e ainda o tipo de material nosso, como é muito visado, então você tem que trabalhar com uma segurança, não é só o caminhão que você tem que estar se preocupando com a segurança, tem que estar se preocupando com a segurança do material, então muitas das vezes ainda vai escolta com os nossos materiais. Hoje a CrossFox ela tem uma frota própria exatamente para evitar qualquer transtorno até o cliente, porque o prazo de entrega ele é muito, para os nossos clientes é o principal. Você deixar uma obra em atraso, isso requer um prejuízo muito grande para os nossos clientes. Então a confiança e a data de entrega requer muito no nosso trabalho. Então nós temos hoje caminhões, carretas, que a gente consegue fazer um trabalho de rastreamento até chegar o produto do nosso cliente. Mas é um trabalho muito complexo aqui no Brasil, a logística. Quais os setores que vocês atendem hoje? Hoje nós trabalhamos muito com a construção civil, trabalhamos muito com a energia. Uma das coisas que mudou muito as características da CrossFox foi o pessoal de energia limpa, eólica, solar, as subestações. Isso foi um diferencial muito grande para a CrossFox. Agora, como é que anda o setor de construção civil num país com as taxas de juros do jeito que está, elevadíssimas? Aqui no Brasil eu falo que o Brasil ele aprendeu a caminhar muito no paralelo, né? Apesar da política tá toda essa confusão toda, mas a parte do Brasil, a comercial, as indústrias, o comércio vai embora. O Brasil está crescendo demais. Então eu até falo, o pessoal fala, pô, mas como está o setor imobiliário tudo? Você sai de um bairro, vai para o outro, você vê um prédio subindo. Você está vendo várias construções. Então, o Brasil, agora ainda, eu falo para todos, se o Brasil fizer a lição de casa, tivermos menos corrupção, todo mundo está alinhado, todo mundo está se unindo, parar daquela preocupação, será que fulano vai morrer, será que o outro vai morrer? A gente não pode mais ficar isso. A gente está com uma aberta oportunidade hoje de mercado. Se todos se unirem e trabalhar, o Brasil vai crescer demais em todos os setores. Mas, por exemplo, você fala da construção, né, que é um setor que cresce. Tem um substrato desse setor, por exemplo, setor de luxo que está crescendo, ou todos os estratos, os nichos do setor de construção estão crescendo? No Brasil, eu vejo assim numa proporção muito grande, até o próprio Nordeste está crescendo muito com a parte de energia eólica, energia limpa. Então você vê o Rio Grande do Norte, Pernambuco, esses estados até estão se desenvolvendo muito. Então está tendo um crescimento muito grande no Brasil. A CrossFox mesmo, nos 2 meses agora que se passaram, foi recorde de vendas nossas. A gente até se surpreendeu, porque todo mundo começa a falar, o Brasil está no momento, o mundo está no momento complexo, mas o Brasil ele está indo de vento em polpa, apesar da política que acontece, que tudo acontece no Brasil, mas tem muito mercado para todos os setores. Alguns setores pode ser que está sentindo um pouco mais, mas aqui no Brasil você consegue estar saindo de um mercado que não está muito bom, mas tem outros que você consegue atender. Então hoje a CrossFox ela consegue, com essa parte de materiais elétricos, a solução em materiais elétricos, a gente consegue ver aonde está tendo mais desenvolvimento. E nós fomos muito para energia limpa. Deixa eu voltar à apresentação. Quando eu te apresentei à nossa audiência, eu falei, a primeira frase que eu falei foi da sua experiência de vida, mais do que experiência profissional, experiência de vida, porque você começou como um ajudante de bar em São Paulo, no bairro da Lapa. Sim. É isso, aos 8 anos de idade. Como é que um ajudante de bar, aos 8 anos de idade, conseguiu
construir uma empresa, e não só construir uma empresa, mas consolidar essa empresa como referência no mercado, num mercado, como você bem falou, de soluções de materiais elétricos? Eu falo assim que no bar, quando eu trabalhei no bar ou na padaria, os conceitos básicos da vida você já aprende desde novo. Então, alguns conceitos que eu aprendi no bar, uma das aulas que meu tio, e que foi meu anjo nessa época, ele me ensinava, era o básico. Ele falava, ó, primeira coisa para você crescer bem, seja honesto sempre. No atendimento ao cliente, sempre o cliente tem razão. Dá um atendimento bom, com aquele sorriso, mesmo que você esteja num dia triste, que aconteça o que for para você, mas o cliente não tem culpa. Você tem que atender ele sempre bem, sempre com sorriso. Você tem que fazer que ele volte novamente aqui para te ver, para consumir. Então, algum desses conceitos que eu aprendi no bar com esse meu anjo, depois fui para a padaria e sempre aquele carinho de você atender as pessoas, conhecer. Então, às vezes a pessoa está ali, passa ali só para te dar um oi. Você atende ela bem, pergunta se ela não quer uma água, se não quer um refrigerante. Esse é o trabalho de base que eu aprendi já no bar. E isso você vai levando por toda a sua vida. Então, mesmo hoje na empresa, quando eu chego com todos os funcionários que nós temos, eu faço questão de cumprimentá-los, todos os meus funcionários, conversar com todos. O nosso cliente tem que ser atendido muito bem. Eu até costumo dizer lá para o pessoal de vendas, o nosso patrão é o nosso cliente. Nós temos que atender ele sempre muito bem. Essa é a diferença que você vai cada vez mais construindo e levando a confiança para os teus clientes. Quando ele confia em você, e até nesse mercado nosso, onde tem vários materiais que não têm qualidade e tudo mais, quando você leva para o outro lado, que você entende, está mostrando para ele a sua confiabilidade, mostrando para ele, ó, acredite em nós, acredite na CrossFox, que nós estamos fazendo o melhor para a tua empresa, você não vai ter problema futuro, você não vai parar a sua obra por falta de energia, porque comprou um produto equivocado de má qualidade. Então, às vezes, você parar uma fábrica por 6, 12 horas, quanto que é um prejuízo por ele ter comprado um material por baixo custo, sendo que se ele comprou um material com qualidade, ele não vai ter queda de energia, não vai ter incêndio, não vai pôr em risco a vida de ninguém. Então, essa é a diferença. E eu aprendi lá no bar.